Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta segunda-feira da primeira semana da Quaresma. Eu quero pedir desculpas a vocês, porque esse vídeo demorou um pouco a vir ao ar. É porque eu estive o final de semana em missão. Eu estive em Pocinhos, Boa Vista e Campina Grande, fazendo missões nesse final de semana, o que atrasou a gravação dos vídeos. Mas eu espero que vocês compreendam, não foi por um motivo errado. Você sabe muito bem de quanto é que eu tenho buscado, né, ser fiel ao tempo aqui no canal, tá bom? Então, peço desculpas a vocês. O Evangelho de hoje se encontra lá em Mateus, capítulo 25, que diz assim para nós. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa a ovelha dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai. Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhe responderá: Em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizeste isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhes dirá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizeste isso a um destes pequeninos, foi a mim que o fizeste. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Esse evangelho é muito claro. Nós vemos aqui, eu falava ontem isso numa palestra que eu dava, né? Às vezes a gente fica se perguntando muito qual é a vontade de Deus, ou onde Deus se encontra, onde é que Deus fala e por aí vai. E a gente fica tentando procurar meio que a papadelas, né? Onde é que Deus se encontra, ele está aqui, ou ele está aqui, ele está onde? Gente, Cristo se faz presente também na vida do irmão. E a melhor maneira de que eu possa tentar aprender a amar a Deus é amando os irmãos. É justamente dando de comer a quem tem fome, dando de beber a quem tem sede e todo o restante que o Evangelho colocou para nós. E às vezes a gente esquece dessa realidade, né? Nós ficamos numa abstração. O amor cristão se torna algo abstrato, nada de concreto. Fica apenas no campo das ideias e ponto. Por exemplo, fulano chega para mim e diz assim: hoje de noite eu passei a noite rezando pelas pessoas que precisam de oração. Ótimo, faça isso. Temos que rezar. Mas aí às vezes acontece, entenda que não é com todo mundo, mas às vezes acontece que essa pessoa tem alguém na sua rua que ela não fala. Ora, que tal, além da oração que você fez por quem precisa, você também rezar por essa pessoa que lhe ofendeu, ou que você não gosta, enfim? E mais que isso, nessa quaresma aproveitar para pedir perdão. Às vezes tem alguém que diz que passa a noite fazendo isso e não fala direito com o próprio povo dentro de casa, né, que não tem um bom relacionamento familiar. Tem algum problema, né? É como se fosse uma espécie de uma esquizofrenia. Minha mente, de repente, ela age de um modo completamente desordenado diante daquilo que eu tenho falado, que eu tenho vivenciado. Então eu convido você a essa reflexão, né? Nós precisamos ter uma vida que seja em conformidade com aquilo que dizemos que rezamos, que pregamos, etc. Porque senão nós temos um grande problema. E viveremos a mesma coisa que o Evangelho fala. Nós iremos para o inferno, porque a gente não teve uma vida coerente. Liguemos fé e vida. A minha fé, né, que é algo um pouco mais abstrato, ela precisa ser transformada em algo concreto na minha vida. Nas pequenas atitudes, como já dizia Santa Teresinha do Menino Jesus,
a nossa pequena via, amando Jesus nas pequenas coisas, como também nas grandes coisas. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã, e eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!